Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho aflorar mais uma temática. Desta feita, venho falar um pouco sobre quais as razões para haverem fêmeas canárias que deixam de alimentar as crias. Uma temática muito interessante para o sucesso nas criações das nossas aves. Vou aflorar algumas das razões que provocam esse comportamento em algumas das fêmeas canárias que nós por vezes possuímos no nosso plantel. Peço-vos que subscrevam o canal, que ativem o sininho por forma a receberem uma notificação cada vez que eu colocar um vídeo novo no canal e também que divulguem a existência do canal junto de criadores que necessitem por vezes de ajuda, ok pessoal? Aquilo que eu vou falando aqui no canal, nestes vídeos de temáticas, não quer dizer que vos vá ajudar sempre. Porque metodologias e dicas que eu possa pôr em prática no meu canaril e que aqui funcionem, não quer dizer que vão funcionar no vosso canaril ou no vosso aviário. Isto porquê? Porque o espaço é diferente, a umidade é diferente, a temperatura é diferente, a alimentação administrada é diferente, a densidade populacional de aves do meu canaril para o vosso canaril ou para o vosso aviário é diferente. Portanto, o que resta a vocês é tentarem, de alguma forma, apreenderem algumas das dicas e das informações que aqui vão sendo passadas e tentarem aplicá-las. Se elas funcionarem, é pá, ótimo, excelente, é para isso que o canal serve. Se não funcionarem, tentar modificá-las um bocadinho em razão do aviário, do canaril que vocês tenham, ok pessoal? É muito importante referir esta situação. Não existem aqui feiticeiros com curas milagrosas que vão resolver tudo, todos os vossos problemas de um dia para o outro, ok pessoal? Existe sim criadores sérios que querem efetivamente ajudar e que a melhor forma de ajudar é divulgar as suas experiências vividas neste mundo. E vocês têm que tentar retirar daí algum benefício para colocar em uso nas vossas aves. Ok, pessoal? Deixo-vos então com o vídeo. Várias razões para as mães não alimentarem as crias. Existem várias razões para as canárias não alimentarem as suas crias. Irei falar um pouco sobre algumas causas que poderão provocar essa situação. As canárias, por norma, são excelentes mães, sendo muitas vezes utilizadas até para servirem de amas a outras espécies de aves, como por exemplo, aves de fauna europeia. No entanto, e como tudo na vida, por vezes existem exceções. Poderão ser vários os fatores para as canárias não alimentarem as suas crias. Começo pela alimentação. As crias podem morrer durante os 3 primeiros dias de vida por lhes ser dada uma má alimentação. Se a alimentação que nós criadores colocarmos ao dispor das nossas aves na altura das criações for pobre em nutrientes, poderemos provocar com que as mães não alimentem as crias corretamente. A altura das criações na vida selvagem dá-se sempre na altura da primavera. Pois é, quando existe uma maior variedade e quantidade de alimentos para os progenitores darem às suas crias. É nessa altura que muitas sementes brotam, ficando tenras e ricas em aminoácidos e outros nutrientes essenciais para a criação com sucesso das suas crias. É também nessa altura que nascem plantas e frutos, os quais são fonte de alimento a muitas espécies de aves. Também as aves insetívoras se predispõem a criar nessa altura, pois é quando existem mais insetos ricos em proteínas para alimentarem as suas crias. Nas aves de cativeiro, deveremos ser nós, os criadores, durante a altura de criação, a proporcionar uma alimentação mais rica e variada que o normal, por forma a que as mães tenham alimento em quantidade suficiente e variado para fornecerem às suas crias todos os nutrientes necessários para crescerem saudáveis até se tornarem independentes. Por vezes,
as crias acabam por morrer e culpamos as fêmeas de serem más mães, quando, na realidade, somos nós que não colocamos à disposição a alimentação necessária e correta que ajuda as mesmas no sucesso das criações. Tenho alguns vídeos aqui no canal que poderão ver, onde explico a alimentação que eu coloco à disposição das minhas fêmeas para alimentarem as crias durante as criações. Fêmeas preguiçosas. Existem fêmeas que no decorrer das criações raramente saem dos ninhos, não alimentando as crias e provocando dessa forma a mortalidade das mesmas. A causa para esse tipo de comportamento deve-se ao facto de terem excelentes parceiros a seu lado, os quais as alimentam constantemente ao bico, provocando com que se tornem preguiçosas e não sintam necessidade de saírem do mesmo. As crias dessa forma acabam por morrer de papo vazio e asfixiadas. A solução para esse problema passa por normalmente separar o macho da fêmea. Dessa forma, obrigamos a que a fêmea tenha que sair do ninho em busca de alimento e água. Assim, quando a mesma retorna ao ninho, vê as crias a levantarem as cabecinhas, a pedir comida, sendo na maior parte das vezes o suficiente para as começar a alimentar, pois o instinto maternal é muito forte quando conseguem ver as crias a pedir comida. Ao invés, se a fêmea estiver constantemente no ninho, apesar de sentir as crias a se mexerem por baixo de si, não lhe provoca o estímulo suficiente para se levantar e as alimentar. Crias doentes. Se as fêmeas detectarem que existem crias doentes, normalmente deixam de as alimentar, continuando apenas a alimentar as crias saudáveis. É algo genético e que provém das suas antecessoras selvagens, não tendo sido perdido esse instinto durante o cativeiro. As aves na vida selvagem fazem exatamente o mesmo quando se apercebem que existem crias doentes entre a ninhada que estão a criar. É um pouco a lei do mais forte, onde apenas as aves saudáveis são merecedoras de continuarem a ser alimentadas pelas mães. Parece um pouco cruel, mas é apenas uma seleção natural das aves mais fortes, para manterem a espécie viva, uma preservação da espécie. As nossas aves de cativeiro, na maior parte das vezes, fazem exatamente o mesmo. A forma de ajudar essas crias a sobreviverem nos primeiros dias de vida será através da seringada ou palitada. Deveremos administrar seringada ou palitada durante os 5 primeiros dias de vida, de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas no máximo, por forma a fortalecer essas crias. Se as crias sobreviverem nesses primeiros 5 dias de vida, normalmente ganham forças e conseguem pedir comida às mães como as crias saudáveis. E estas começam a alimentá-las de forma natural como fazem com as restantes. Podem ver o vídeo que tenho aqui no canal, onde falo sobre a administração de seringada e palitada às crias. Falta de instinto maternal. Por último, existem as fêmeas que não têm qualquer tipo de instinto maternal. Não é muito usual acontecer, mas acontece, pessoal. Esta situação ocorre na maioria das vezes em fêmeas de algumas raças de canários que, devido ao seu porte, têm dificuldade em criar as suas crias, ou então, devido a fatores provenientes do uso de consanguinidade para atingir a excelência de standard de uma determinada raça, provocando dessa forma que as fêmeas deixem de se preocupar com a criação das suas crias. Sempre que nos deparemos com uma fêmea com falta de instinto maternal, a solução passará sempre pelo uso de amas. Normalmente, para amas, usam-se raças de canários em que, por norma, as fêmeas criam muito bem, para assim as usar como amas das crias a nascer dessas fêmeas sem instinto maternal. E pronto, pessoal, mais uma temática aflorada. Penso que uma temática extremamente relevante para o sucesso na criação das nossas crias. Como verificaram, existem alguns fatores que provocam que, por vezes, algumas fêmeas não criem ou não alimentem as suas crias.
Outros fatores existirão certamente, eu aflorei apenas aqueles que normalmente e pela minha experiência já aconteceram algumas vezes. É muito importante nós analisarmos e estudarmos as nossas aves, as aves que temos no nosso canaril, no nosso aviário, por forma também a conseguir antecipar este tipo de comportamentos das nossas aves, ok, pessoal? Não percam as entrevistas que continuam a ser feitas aqui no canal. Entrevistas feitas a criadores de todo o tipo de espécies de aves que existem a criar no nosso país. Boas criações, um forte abraço.